Olá, meus amigos! No vídeo de hoje, como fazer essa linda sanca aberta. Você quer aprender? Então bora pro vídeo. Eu finalizei o forro aqui, então a sanca aberta ela vai ser feita do fim do forro para cá. A sanca ela vai ficar aberta aqui, vai ter a frente aqui, mais 10 centímetros, mais a peça do fundo para fazer o fechamento. Então atrás dessa peça eu tenho que fazer os reforços para poder segurar essa placa, para a placa não cair. Então tá ali o arame, amarrando aqui, amarrando aqui, amarrando aqui e aqui. Aqui o arame, né? Então fixo na laje. A última placa ela vai vir aqui, fechando aqui, certo? A placa ela vai vir aqui, então já reforçado. Como a placa de gesso acartonado é muito fina, o ideal é você não cortar essa placa agora. Você coloca o arame mesmo passando assim, ó, fica para fora. Depois, quando fazer o chumbamento aqui, que o sisal vai chumbar a peça aqui, chumbar aqui, ela vai prender esse arame aqui. Aí a gente vem por baixo e corta com o estilete aqui de lá para embutir ele dentro da placa. Porque se tu corta a placa e embute logo, vai fragilizar essa placa, pode até ela rasgar o cartão. Então é melhor deixar assim fora assim. Faz só os dois furinhos, passa. Aqui amarrado ali, exatamente na linha, né, das fixações, cada 50 centímetros. E agora vamos dar início aqui a sanca. Primeiro passo, vamos fazer o corte aqui. O segundo, fazer o fechamento aqui, né? Abrir as visitas por trás para poder fazer aqui. Já cortei aqui, ó, finalizando exatamente no final do forro, ele vai ficar a sanca. Cortei aqui, ó, para dentro, justamente para ter outro espaço do fechamento. Eu boto o fechamento sempre reto nele todo, né? Não por cima do forro, mas sim a frente toda. Você vai ver daqui a pouco. Tá cortado e finalizado o forro. Agora vamos fazer o fechamento de dentro lá. Eu já fiz a medida, né, da altura e cortei a chapa de gesso acartonado do tamanho, né, do fechamento necessário. É importante que você escarinhe, né, tire toda essa tinta, porque o gesso com sisal ele não vai colar em tinta. De onde vai ficar a chapa para trás eu tirei já a tinta para poder fazer a colagem do gesso depois. Para que eu possa ter uma guia na hora da colocação, eu já bati, né, com giz de linha no teto, tá? Então aqui eu vou aprumando, né, alinho por dentro e por fora, boto o esquadro para poder ficar bem esquadrinhado, para em seguida eu fazer o chumbamento com o gesso e o sisal. Aqui eu vou abrir a outra visita, né, para poder alinhar a chapa, porque eu preciso dessas visitas tanto para chumbar por dentro, né, para fazer o chumbamento, como também para fazer o alinhamento das peças, né, para ela ficar bem esquadrinhadazinha. E vamos preparar aqui o gesso de chumbamento, né? Então eu coloco uma quantidade de água no balde, polvilho o gesso por cima e em seguida, né, com o sisal eu pego essa mistura de gesso com sisal para poder fazer esse chumbamento, tá ok? Se você quiser aprender como fazer gesso mais detalhado, como gesso de revestimento, gesso de chumbamento, gesso de acabamento, nós temos um vídeo bem completinho aqui no canal que eu vou deixar aqui no card e vou deixar também na descrição, caso te interesse. Com essa massa já misturada, eu coloco o sisal, misturo com essa pasta, né, de gesso e água. E aí eu faço o chumbamento pelo lado de dentro da chapa. Na parte onde tem os arames, nós chumbamos do teto até a chapa de baixo, até o forro, o rebaixo do forro, né? E com essa mistura também eu faço o chumbamento da chapa de fechamento com o teto, né? Colando o teto com a chapa de fechamento. E também na parte de baixo ali, onde se encontra o rebaixo do forro. Essa mistura de gesso com sisal é uma mistura de alta resistência, né, que ele vai realmente segurar a tração aí. Mas é importante que você chumbe, como você pode observar aqui, todo o percurso, né, e com isso não vai rachar. Se você observar aqui onde estava os arames, eu faço o chamado pirulito, né, que é para dar mais resistência, né. Então essa sisal, então tudo coladinho aqui. Vamos fazer o fechamento aqui das visitas que nós abrimos. Quando eu abri, eu já abri ele inclinado, mais ou menos 45 graus, para facilitar na hora de fazer o fechamento. Então, coloquei 2 Hzinhos ali no final, porque era o final da chapa, né? Então, eu passo o arame aqui para poder ter como eu puxar essa chapa de volta. Passei gesso em volta de toda a emenda. E aí, eu coloco essa chapa de drywall, puxo, né, para a posição, dou umas pancadinhas para ela vir para a altura ali, e regulo. E aí, é só fazer o acabamento. Veja que nesse método de fechar o buraco, você cortando dessa forma, é bem mais rápido, né? Que você não precisa
quase nada de gesso, só um pouquinho de gesso cola ali, já cola bem em todas as laterais. E é só cortar o aramezinho, colocar para dentro e tá fechado o forro. E vamos fazer o corte aqui da chapa de fechamento, né, da borda da frente. No caso, ela vai ter 5 centímetros. Eu sempre procuro cortar do restante das chapas, né, que vão sobrando, justamente a borda ali, onde a chapa tem um acabamento, né? Então, com isso, quando eu coloco para cima, dá um acabamento melhor. Então, como é 5 centímetros, eu faço a marcação com a ajuda de uma régua, né? Eu passo o estilete cortando a 5 centímetros, né? Para tirar a tirazinha. Em seguida, eu viro a chapa para o outro lado e faço o corte com o estilete e eu tiro aqui já a peça, né, de 5 centímetros para nós fazermos o fechamento da frente da sanca. Geralmente vai ficar umas rebarbas, né, vai ficar um pouco irregular. Então nós utilizamos essa ferramenta aqui, né, que é um reco, que ele faz exatamente esse acabamento. Ele tira, né, essas rebarbas que vão ficando do gesso, né, na hora do corte, aí fica bem retinho. Com isso facilita a colocação do fechamento, para ficar reto, né, já ficar o forro mais reto. Então só passou aqui, aí vai dar um acabamento bem melhor. Para nós colarmos essa testeira da frente, nós vamos utilizar gesso cola. No caso, eu vou preparar aqui, eu coloquei um pouco de água, polvilho o gesso cola por cima, em seguida faço a mistura com o misturador. E aí eu passo o gesso cola na lateral da chapa, né, e faço a colagem. Eu não mostrei no vídeo, mas é importante que você limpe, tá, essa chapa, né, deixa ela bem limpadinha, tira todo o pó e na parte da borda, né, para poder tirar aquele pozinho, para poder fazer a colagem melhor, tá? Então eu colei aqui, como você pode observar, dá uma seguradazinha que rapidamente o gesso já dá uma agarrada e ele não desce. Se porventura você tiver esse tipo de serviço ela descer, a gente coloca um pedaço de chapa às vezes e parafusa por baixo, né, e fica calçando nas pontas, somente nas pontas dela, enquanto o gesso cola seca. Então acerto por baixo aqui usando a espátula, né. Com a ajuda do esquadro eu deixo exatamente a 90 graus, né, em relação ao forro, para ficar retinho. Na parte de dentro, com a mão, eu espalho esse gesso cola, né, para ele colar melhor e dar um melhor acabamento dentro da chave. Eu sempre procuro botar a chapa da testeira, como eu coloquei aqui, né, na frente dela toda, porque o forro fica mais reto. Quando você coloca a chapa por cima do forro, ele fica mais desigual, né? Porque tem as ondulações do forro, então a chapa fechando na frente é melhor, porque você fica com o forro mais retinho. Como você pode observar aqui, é só aplicar o gesso tampando esses buraquinhos maior para poder ficar mais acertado. Em seguida, né, quando nós estivermos fazendo o emmassamento das juntas do forro, aí nós passamos a massa também aqui para dar um acabamento melhor. Finalizamos a colagem, né, da testeira da nossa sanca, veja que ela já está pronta. Agora nós vamos dar início aos acabamentos, né? Então, o primeiro passo, cortar aqui com o estilete um pouquinho de lado do arame, né, para poder colocar esse arame para dentro da chapa. Como ele já está chumbado por cima com sisal, então esse arame não escorrega mais. Eu amasso ele para dentro, né? Em seguida eu passo a massa, né, dando um acabamento final. Agora eu aproveito também a massa e dou o acabamento na quina, né, da sanca para poder ficar retinha.
como você pode observar aqui. Sanca finalizada, esse era o nosso conteúdo de hoje. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like. Se tiver ficado alguma dúvida, escreve aqui nos comentários que nós respondemos assim que possível. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e eu estou te esperando aqui no próximo vídeo.